recomeçar, enfim. Contigo, amiguinha, tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Vencerei, basta acreditar. Dependerá de mim acertar o passo e seguir. Quero colher a paz, quero sim. Se a tempestade vem, sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, não pedes nada de mim. Teus passos seguirei, não temerei mais a dor, conseguirei lutar, não vou desistir. Se teu amor conduz minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim. Minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim. Cuida de mim. Boa noite a todos e a todas. Gratidão pela oportunidade de estar aqui novamente. Quem está assistindo agora ao vivo, se puder, por favor, só dizer se o som tá legal, se vocês estão escutando bem, se a imagem tá boa ou se eu tô virada de ponta cabeça, que é muito comum eu fazer isso. Como vocês sabem, nosso centro espírita, por conta da pandemia, continua fechado, mas nós continuamos trabalhando, porque a espiritualidade não para e nós que somos trabalhadores também não podemos parar, assim como tantos outras casas espíritas. Estamos trabalhando no formato online, procurando levar a cada um de vocês uma mensagem de fé, de esperança, né, da doutrina espírita, dos amigos da espiritualidade, procurando manter, né, a nossa fé, a nossa conexão com Deus. Então, nesse momento, coloquei uma música que chama Recomeçar, é uma versão da Elizabeth Lacerda, justamente porque vai ao encontro do tema de hoje, um tema que eu escolhi porque nós estamos vivendo, né, um momento atípico, então a gente acaba tendo muitas reflexões e, né, já vão quase 3 meses, né, desde que o governo de Santa Catarina decretou o estado de emergência em Santa Catarina e nós entramos, né, num processo de distanciamento social. E nesse distanciamento, né, muitas
regras, muitas coisas mudaram na vida de a maioria de nós, e uma delas foi justamente ficarmos mais em casa, ficarmos mais sozinhos, e isso traz muitas reflexões. O tema da nossa conversa de hoje é recomeço, um desafio diário, né? Desafio diário. Por que eu escolhi esse tema? Porque vem me inquietando muito, né? Há quase 3 meses nesse processo de distanciamento, reflexões do tipo, como vai ser? Como recomeçar? Porque vai ser um recomeço, né? Como dizem por aí, um novo normal, uma nova forma de fazer as coisas cotidianas, de pegar o transporte público, de ir para o trabalho. Nossos filhos, né, ainda estão sem aula, estão com aula online, né? Os que têm condições, enfim, mais favoráveis, nós sabemos que isso não é a realidade de todos. Então, como recomeçar, né? Com esse novo normal, que alguns já estão, né, recomeçando, já recomeçaram, já voltaram para os seus trabalhos presencialmente, ou outros nem pararam, né, como são os valorosos trabalhadores da saúde, da segurança, dos serviços essenciais, como farmácias, supermercados e tantos outros, né, que seguiram, né, muitas vezes trabalhando dobrado ou triplicado. Então, isso vem me consumindo algumas noites de insônia, então eu resolvi trocar essa ideia com vocês hoje. E aí eu, lendo e refletindo e buscando, né, inspiração para essa nossa conversa, percebi que, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente recomeça todo dia, né? Quando a gente vai dormir, né, que seja o horário que for, a rotina que a gente tem naquele período de descanso, é como se fosse uma pausa, né, na nossa vida, pelo menos na vida material, né, porque muitos se desdobram e continuam trabalhando na espiritualidade durante o sono do corpo físico, mas no outro dia ou na manhã seguinte, quando a gente desperta e abre os olhos, é um recomeço. Então, na verdade, a gente recomeça todos os dias, né? Todos os dias nós estamos recomeçando. Então, a gente precisa, nesses recomeços diários, encarar cada dia como uma nova oportunidade, né? Uma oportunidade de a gente escrever mais um capítulo da nossa história, pelo menos mais uma página, né? De um capítulo, ter novas experiências e encarar novos desafios. Tem dias que parece que são menos desafiadores, tem dias que são mais desafiadores, né, que nos exigem mais tolerância, mais força, mais clareza, mais paciência, mais resiliência. Tem outros dias que são mais suaves, que a gente consegue realizar as nossas tarefas do dia a dia com uma, né, suavidade, tudo transcorre tranquilamente. De repente, lá no meio, acontece um imprevisto, ou alguma coisa desagradável, ou alguma coisa muito agradável que deixa a gente eufórico e cheio de felicidade. Então, a gente recomeça todos os dias. E hoje eu estava fazendo uma leitura em que alguns dizem, né, que a Terra, o nosso planeta Terra, onde nós estamos agora reencarnados, é um grande hospital. E aí alguém contrapôs com a seguinte reflexão: na verdade, a gente, se mudar a perspectiva, a gente pode ver a nossa encarnação aqui como, né, e nesse planeta, um planeta como uma grande escola, onde diariamente, nesses recomeços,
a gente aprende sempre algo novo. Claro que para isso a gente tem que estar aberto, né, a aprender. E eu li também, e até compartilhei esse post, de que aprender é diferente de evoluir, né? Porque muitas vezes você aprende, ou mesmo nós, né, da doutrina espírita, nós estudamos, nós lemos, né, tantos outros se empenham muito mais, né, em estudos mais aprofundados, enfim, aprendem várias coisas, mas muitas vezes a gente aprende muitas coisas, mas a gente não evolui. Por quê? Porque o aprendizado de um conteúdo ou de uma doutrina, se ele ficar somente naquele aprendizado, né, o que você aprendeu, você estudou, você, né, se aprofundou, participou de vários estudos, foi a vários congressos, as várias conferências, seminários. Se aquilo não for colocado em prática no nosso dia a dia, ele acaba não contribuindo para a nossa evolução aqui, nessa nossa encarnação. Você acaba simplesmente passando por ela e não evoluindo com ela. Então você pode ser muito letrado, né, ter muito conhecimento, ter aprendido muito nos livros, mas se você não conseguiu colocar aquilo em prática, nesse recomeço de cada dia, você não evoluiu. Por quê? Porque aquilo ficou como uma letra morta num livro, que você pode até, né, fazer palestras, você pode conversar muito bem sobre o tema, você pode ajudar até a instruir outras pessoas, né? Mas você não evolui, porque você não usa aquele aprendizado para a sua evolução, você não coloca ele em prática. E muitas vezes, pessoas que não têm tanto acesso, né, ao aprendizado, ou a um letramento, ou uma formação, elas conseguem ser muito mais evoluídas do que outras pessoas que têm, né, tiveram um aprendizado, uma graduação muito maior. Por quê? Porque elas colocam em prática. Principalmente relacionando, né, no caso com a doutrina espírita e com Cristo, o que Cristo ensina, né, o que a gente aprendeu com Ele. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, ser solidário, ser cooperativo, praticar a caridade, já que sem caridade, né, através da caridade a gente pode alcançar, né, a salvação, fora da caridade não há salvação. Então, é preciso que a gente aproveite esse recomeço diário para evoluir. Nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento que acho que, por mais criativo que cada um seja, a gente nunca imaginou passar por algo semelhante, né, de estar vivendo tudo isso, e as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, até os nossos pais, né, alguns, né, têm a felicidade inclusive de ter avós, não imaginaram passar por isso, né, de estarmos nessa situação. Pergunta e a grande reflexão: se a gente vai sair dessa mais evoluído? Se esse recomeçar, que tem exigido de nós uma mudança de várias rotinas, quebra de vários paradigmas,
confrontamento de tanta coisa que a gente julgava como certa, reflexões, convivência tão mais próxima de pessoas que são, né, do nosso convívio, mas que às vezes não recebiam da gente, né, a atenção necessária. Então, vai sair evoluído de tudo isso que a gente está vivendo quando a gente recomeçar uma vida mais dentro daquela normalidade que a gente tinha antes. Será que nós teremos evoluído? Além de aprendido, a gente terá evoluído? Porque a gente viu, apesar, né, dos desencarnes, né, coletivos, de muitas famílias que sofreram perdas de entes queridos, algumas que ainda sofrem, né, tendo pessoas que convivem, lutando contra outras doenças também que não deixaram, né, de acontecer por conta da pandemia, tantos outros sofrimentos e formas de perda. Mas será que tudo isso que atingiu a todos e que não deixa de ter o trabalho, deixa de ter como sustentar a sua família, ou uma criança, né, que tem que ter uma aula online, mas ela não tem internet em casa, ela não tem computador, né, o smartphone, o celular é de cartão, é de crédito, né, e as condições financeiras são limitadas, ela não vai enfrentar da mesma forma isso que está acontecendo no mundo de uma criança que tem, né, seu próprio notebook, seu smartphone, o seu iPhone, internet a cabo em casa, né, comida na geladeira, que não vai sentir falta, né, da merenda. Então, é diferente. Então, há muita iniquidade no mundo, né, ainda, infelizmente. Então, eu penso que a gente tem que refletir sobre isso. Se a gente vai ter evoluído com tudo isso, porque a gente uma hora vai retomar. Opa, deu uma travadinha aqui na internet. Então a gente tem que pensar nisso, porque a gente vai voltar e aí tudo pode voltar ao normal. Mas será que isso é o que a gente precisa? Será que tudo isso que aconteceu foi para a gente voltar a agir, a fazer as coisas da mesma forma que nós vínhamos fazendo? Será que esse recomeçar pós-pandemia, talvez os maiores da humanidade, para a gente ter atitudes diferentes, ter evoluído, ter aprendido o valor de um abraço, de um encontro com um amigo, com um familiar, valorizar o nosso trabalho, por mais que às vezes ele nos traga muito desafio, né? Não seja exatamente o trabalho dos sonhos, mas é aquele que a gente precisa, né? Porque a gente não está por aqui por acaso, nem no trabalho, nem na família, nem na terra, a gente não está por acaso. Tem todo um planejamento que foi feito para nós e por nós, né? Então, tudo isso que a gente tem vivido nos últimos tempos, é necessário que a gente tenha evoluído. Talvez não tenha tocado a todos, né? Nem todos tenham feito essa reflexão. Até porque olhar para dentro, olhar para si, olhar para a própria vida, às vezes é muito desconfortável, né? Ver que talvez a gente não estivesse aproveitando bem essa oportunidade dessa encarnação, da vida que nos foi concedida, das relações que nós temos, da família, do trabalho. A gente viu a natureza respondendo lindamente à ausência humana. Então nós temos que repensar a nossa forma de lidar com o meio ambiente. Esse mês de junho é um mês do meio ambiente, dia 5 agora foi
o Dia Mundial do Meio Ambiente, então nós temos que repensar a nossa forma de consumo, a nossa forma de descarte, porque não existe fora, né? Ah, eu vou jogar fora. Onde é que é o fora? Fora da tua casa, fora do teu condomínio, fora do teu prédio, fora do teu bairro, lá no aterro sanitário em Biguaçu? Então a gente tem que repensar tudo isso e evoluir de alguma forma, né? E buscar uma nova forma de consumir, de produzir, de usufruir do planeta Terra, porque os recursos são esgotáveis, não são inesgotáveis. E que essa terra não vai. Então nós precisamos realmente, através desse recomeço de atividades, de aula, de trabalho presencial, de transporte público, transporte coletivo, de talvez, né, viagens, enfim, repensar esse recomeço. E para vocês não acharem assim, que eu tô numa vibe muito pessimista, né, negativa, longe de mim pensar dessa forma. Eu acredito na evolução, eu só acho que o mal, as más notícias têm um marketing muito mais poderoso, mas eu acredito na força do bem, na força da transformação, na força da espiritualidade, a força do amor e da gratidão. Eu acredito nisso. E a doutrina espírita traz tudo isso para nós, né? Cada leitura, no Evangelho, Livro dos Espíritos, né? A gente sabe que tem um propósito. Né? Não é por acaso que tudo isso está acontecendo. Mas, se não é por acaso e se tem um propósito, nós temos que refletir sobre isso. E eu sei que tem muita gente, né, pessoas até próximas a mim, que tem enfrentado momentos muito difíceis, muito mais difíceis porque, né, é toda uma preocupação com tudo isso que está acontecendo, somado à questão econômica, somado à falta de trabalho, somado às suas perdas pessoais, né, de diversos níveis, e que estão com pouca esperança, que cada dia está sendo mais difícil acordar, levantar e fazer o que tem que ser feito, que viver está dolorido, né? Mas eu tento da minha maneira, né? Pequenininha, humilde, mas com muito propósito e com muito carinho, com muito cuidado, buscando sempre ter empatia, de reforçar que todo dia ela pode recomeçar e ela pode fazer uma escolha. E tem até uma frase de São Francisco de Assis, me perdoem se eu não falar ela corretamente, de comece fazendo o possível e você acabará fazendo. Tem alguma coisa no meio, mas eu não vou lembrar. E você possível. Às vezes a gente se cobra muito nesses recomeços diários, querendo fazer muito, querendo fazer demais. E às vezes a gente não dá conta e aí a gente acha que é um fracasso, porque a gente não consegue e porque muitas vezes espera-se de nós, a gente espera da gente e muitos esperam de nós, que a gente seja forte, que a gente esteja sempre bem, que a gente esteja sempre impecável, que a gente esteja sempre sorridente, positiva, otimista, gentil, tolerante. E às vezes tem dia que a gente, nesse recomeço diário, que a gente acorda e não tá nada disso. Né? Que a gente se sente fraca, que a gente se sente impotente, que a gente se verdade, tudo bem. Porque tem dias que não são muito fáceis. Né? Tem recomeços que são muito difíceis. Né? Para pais que perderam seus filhos, né? Como a gente vê noticiado quase que diariamente, infelizmente, seja por uma doença, ou seja pela violência,
por uma negligência, e eu acredito que não deva ter dor mais cruel, né, do que perder um filho, por mais espiritualizado que a gente seja, por mais que a gente acredite na doutrina espírita, mas é uma dor que eu acho que deve ser sem medida. Então, pense que sempre tem um caminho, né? Por mais que tenha dor, por mais que a gente precise recomeçar diariamente, pense que também é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor, que seja com uma palavra, com uma mensagem, com uma figurinha no WhatsApp, com um bom dia, com uma oração, ou às vezes até falando das tuas fragilidades, né? Porque a gente, outro dia a gente fez uma live, assisti uma live, né, com um psicólogo, e ele dizia que a gente vive muito na sociedade do espetáculo, né? E aquela fala dele realmente me fez pensar, né? A gente hoje em dia tem as redes sociais, essa rede maravilhosa que a gente está usando agora, por exemplo, que é o Facebook, para se comunicar, para transmitir alguma coisa boa, para interagir, mas as redes sociais viraram uma vida de espetáculo, né? Muita gente tendo que diariamente postar foto, marcar, né, localizações de lugares, enfim, sempre tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo muito impecável, né, uma forma física excelente, um cenário paradisíaco, um prato de comida extraordinário, um show sensacional. Agora nem tanto, né? Porque agora tá todo mundo assistindo live em casa. Mas mesmo assim, né? O drink, o carro, né? E muita gente que vê aquilo e às vezes não está vivendo um bom momento ou não tem acesso a tudo aquilo, às vezes sente mal, né? E diz, nossa, que vida maravilhosa que aquela pessoa tem e que vida miserável eu tenho. Mas é a sociedade do espetáculo, né? Então até nisso a gente tem que evoluir nesse recomeço, né? De repente, não é porque eu não posso compartilhar, né, coisas boas e legais que eu estou vivendo na minha vida, porque tem um primo lá na Austrália que vê e gosta, tem a avó, né, vendo as postagens no Facebook e ela gosta de ver como as pessoas que estão. Não é isso, mas são os valores, né? Então, que a gente possa recomeçar diariamente, que a gente possa enfrentar os desafios que cada dia nos traz como oportunidades para crescer, para melhorar, para realmente valer a pena, né? Às vezes a gente está vivendo muito no automático, as atividades cotidianas sem muito prazer, sem muita gratidão. Então, que a gente possa ter força, tolerância e muita sabedoria para essa retomada, para esse recomeço dessa vida social, né? Procurando respeitar os outros, cuidar um dos outros, que é isso que está, né, sendo pedido. E olha só, a gente já devia estar fazendo isso antes. Se estivéssemos fazendo isso, cuidando um dos outros, respeitando, cooperando, sendo solidário. Mas agora a vida está chamando, na verdade ela está gritando, né? Que a gente tem que fazer isso não só durante a pandemia, que a gente tem que continuar por esse caminho. Eu acredito que não tem outro. Se a gente quiser se preservar, se a gente quiser preservar esse mundo, esse planeta, se a gente quiser fazer valer a pena essa nossa passagem aqui. Então, como nós já estamos terminando o nosso tempo, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem que se chama justamente, né, a mensagem
fala sobre a gente renovar o nosso olhar. A cada dia a vida se renova. Distraídos, ignoramos o que nos é ofertado a cada amanhecer, em 24 horas que se repetem e se repetem. O sol nasce e se põe sem que vejamos nisso alguma magia ou beleza. Botões se entreabrem nos jardins, nas ruas, nas praças, sem nenhum aplauso de nossa parte. Flores deixam cair as suas pétalas, colorindo o chão, e nós simplesmente pisamos sobre elas, sem nos permitir sentir o perfume ou observar as cores. Frutos chegam à nossa mesa sem nos darmos conta do cheiro, sabor, cor e texturas que possuem. Quase sempre os mastigamos e engolimos enquanto a nossa mente anda distante. O ar que inalamos em todos os lugares, todos os dias, entra e sai de nossos pulmões sem qualquer movimento de louvor ou gratidão ao Criador. A água que chega em nossas torneiras, abastecendo o lar, saciando a nossa sede, é sorvida com automatismo. Não nos encantamos com a preciosidade desse líquido ou pela forma como ele nos chega, das fontes, dos rios, dos reservatórios. No céu, cores se revezam desde a aurora até o pássaros cantam nos diversos caminhos por onde transitamos. Os mares beijam as praias, o planeta abraça os oceanos e estes abraçam com carinho os continentes. Lagos espelham o céu azul, cachoeiras cantam dias inigualáveis, sonoras e belas. Pequenos córregos e riachos declamam em delicadas poesias. Fontes cristalinas solfejam acordes. Chuvas amenas ou torrenciais surgem para promover a renovação do solo, das plantas, além de operarem modificações positivas nas energias que se concentram em certos lugares e regiões. Ventos e tempestades tentam estabelecer algum diálogo conosco e não vemos nem ouvimos nada. Animais nos fazem companhia, dotados de sensibilidade e também de uma centelha espiritual. Ajudam a dar sentido aos nossos dias. Quase sempre não correspondemos aos que nos oferecem. Seguimos surdos e cegos para essa linguagem divina, inarticulada e estranha para nós. Há uma necessidade de renovação em toda a humanidade. A mensagem trazida pela pandemia é clara, mas requer sensibilidade, olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir, além de mãos para agir. Temos sido cristãos sem Cristo, e esse paradoxo precisa ser resolvido para que tenhamos uma nova família, uma nova sociedade, um novo governo, uma nova humanidade. Sem a gestação e o parto de um novo solidário, amoroso e gentil com todos os seres da criação, vegetais, animais e homens. Um ser que saiba respeitar, conviver e aprender com as diferenças sem aceitar as injustiças. Que a parada desses dias nos remeta a reflexões mais profundas que aquelas costumeiras. Que deixemos de agir apenas como consumidores, atendendo às necessidades importantes e necessárias, mas que não são suficientes para a construção de um mundo com mais compartilhamento e menos acumulação. Precisamos de mais cooperação e menos competição. Um mundo com mais nós e menos eu. Um texto baseado no Renove Seu Olhar, de César Braga Said, do Momento Espírita. Então, com essa leitura, eu agradeço pela presença de vocês, por podermos estar aqui nesse momento, refletindo, recomeçando, dando essa oportunidade. Eu agradeço por cada um de vocês, a espiritualidade amiga, e rogo ao Pai que Ele nos permita recomeçar e que nós sejamos realmente merecedores dessa confiança. Que a gente evolua, que a gente use todos os ensinamentos que estão à nossa disposição, todas as ferramentas, todo esse universo, para realmente
sermos melhores, fazermos diferente. Então eu conto com você, você conta comigo, Deus conta conosco. Se renove, recomece todos os dias, enfrente desafios, saiba que você não está sozinho, nenhum de nós está sozinho. Deus está sempre conosco, a espiritualidade está sempre conosco. E todo esse mundão aí foi feito para nós, para a gente desfrutar. Mas que a gente também tem que amar, que a gente tem que recomeçar, mas fazer diferente o que precisa ser feito diferente. Que Deus esteja com cada um de vocês. O Centro Espírita Pedra de Luz agradece muito pela presença de cada um. Essa palestra depois vai estar disponível tanto na página do Facebook quanto na nossa página do YouTube. Curta a nossa página, indique para os amigos, né? Curta. No momento a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Doe, né? Os projetos tem os descritivos na nossa página no Facebook. E que tenham todos uma boa noite, um bom feriado, que curtam essa chuva linda que está vindo aí para molhar, para encher novamente, né, as nossas adutoras, os rios, os lagos que estavam tão secos, molhar a terra, alegrar os passarinhos, levar a estiagem embora e sejam felizes e que Deus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite e que assim seja.